Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as substituições testamentárias. Eu venho colocando e falando várias vezes sobre substituições testamentárias nas últimas aulas, né? Nessa aula a gente vai falar finalmente o que quer dizer essa questão de substituição testamentária. Bem, o que é, em suma, uma substituição testamentária? Em suma, é uma disposição pela qual a gente nomeia, o testador, no caso, né, nomeia um substituto para o caso de cessar a vocação hereditária de um herdeiro ou legatário nomeado em primeiro lugar. Então eu deixo toda a minha fortuna para o meu sobrinho, mas a gente sabe que se o sobrinho faleceu antes da minha morte, essa disposição vai caducar. Agora, se eu falar que eu deixo todo o meu patrimônio para o meu sobrinho, e em caso de impossibilidade ou recusa deste em assumir essa condição de herdeiro, fica para o meu outro sobrinho, então está ocorrendo uma substituição testamentária. É basicamente isso. A gente vai ver que tem regrinhas, mas a lógica da substituição testamentária é essa. A figura da substituição testamentária existe desde as ordenações filipinas. E o que acontece? Essa nomeação testamentária vai quebrar a ordem de vocação hereditária prevista em lei. Porque, obviamente, se eu deixo esse passador de slides para um legatário, e esse legatário falece antes de mim, esse passador de slides vai para os meus herdeiros legítimos. Pode ser um sobrinho, pode ser um primo, enfim, pela ordem que a gente já estudou. Agora, se eu coloco que esse passador de slides vai para o meu amigo X, e se ele não puder ou não quiser receber esse legado, vai para o meu amigo Y, e assim por diante, estamos quebrando a ordem de vocação hereditária prevista em lei e também atendendo à vontade do testador. Bem, o artigo 1949 do Código Civil estabelece que o substituto, ou seja, a pessoa que é nomeada na sequência, né, fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído, quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa da natureza da condição do encargo. Então, se eu coloco para legar esse passador de slides para X fazer algo e esse X morre antes de mim, e eu coloco como substituto Y, o Y deve fazer o algo que eu determinei ao X. Existe até um exemplo do Ponte de Miranda que eu cito para vocês no slide 539. O Ponte de Miranda diz o seguinte: se o instituidor é pintor e a parte da herança lhe foi deixada com modus, ou seja, o encargo de pintar um retrato da filha, nomeado substituto terceira pessoa, e a disposição diz que esta terá os mesmos encargos, ou o substituto, sendo pintor, executará o quadro, ou, não sendo pintor, convidará pintor do mesmo valor que o outro para pintar o quadro da filha. É autoexplicativo, né? Então, quais são as modalidades de substituição testamentária? A gente tem três. A substituição chamada vulgar ou ordinária, que é a mais comum. A substituição recíproca, que também faz muito sentido. E a substituição fideicomissária, que a gente vem mencionando lá desde direito de família. Essa substituição fideicomissária é a mais regulada e, coincidentemente ou não, a menos utilizada. A gente vai chegar lá. Bem, então começando com a substituição vulgar ou ordinária, que é a mais simples de todas. O artigo 1947 diz o quê? O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário nomeado, para o caso de um ou outro não querer ou não aceitar a herança ou legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Essa segunda parte, quando fala de duas alternativas, é a pessoa não querer, em caso de renúncia, ou não poder, em caso de pré-morte ou indignidade. Então, assim, se eu falo que uma pessoa não puder, vale não puder, não querer, tanto faz. De qualquer forma, eu vou nomear um substituto. E esse testador, ele pode designar um beneficiário no lugar de outro, e esse no lugar de outro, e esse no lugar de outro, assim por diante, ad infinitum, ou seja, para sempre. Eu posso colocar 50 pessoas numa lista. Ó, eu quero deixar para X, se não tiver X vai ser Y, se não tiver Y vai ser Z, se tiver Z vai ser A, e B, e C, e assim por diante. Posso, nada me impede. O testamento fica mais longo só, mas só. Ainda sobre substituição vulgar ou ordinária, o artigo 1948 diz que também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só ou vice-versa. Nessa a gente vê as modalidades da substituição vulgar. Ela pode ser singular, em que um herdeiro é nomeado substituto do herdeiro seguinte, que não sucede, ou a coletiva, em que vários herdeiros ou legatários são apontados como substitutos do herdeiro ou legatário que não sucede. Ah, quero deixar para X. Se X não puder ou não quiser aceitar essa herança, eu quero que vá para os filhos de X. Se os filhos de X não quiserem ou não puderem aceitar essa herança, que sejam os netos de X. E assim por diante. Eu posso? Posso. Vai ser uma substituição
coletiva, não existe impedimento. Ah, professor, mas não está indeterminado? Daí sendo indeterminado, existe um problema, como a gente estudou na parte de interpretação e conteúdo do testamento? Não, nesse caso é determinável, porque eu não sei quais são os filhos, mas os filhos vão aparecer. Então, assim, isso é perfeitamente possível. Com relação à substituição recíproca, o artigo 58 também menciona isso. Também é lícito ao testador substituir com reciprocidade ou sem ela. Então, o testador, nesse caso, designa uma pluralidade de herdeiros ou legatários e estabelece que eles se substituam reciprocamente. Como é que isso vai funcionar? Bem, a gente vai entender por meio das modalidades das substituições recíprocas. Você tem, pela substituição recíproca geral, que todos os mencionados substituem o herdeiro ou o legatário que não suceder, ou seja, se X não puder, eu quero que A, B e C substituam ele. Ou então uma substituição recíproca particular, em que somente alguns são apontados como substitutos recíprocos. Ou seja, nesse caso, eu vou colocar todos eles entre si, e entre si eu posso colocar substituição. Ficou meio complicado, mas vamos tentar colocar um exemplo que fica mais fácil, tanto da substituição recíproca geral, quanto da substituição recíproca particular. Na substituição recíproca geral, eu menciono vários herdeiros. Eu tenho o herdeiro A, B e C. E o A, B e C eu falo, ó, se A não puder, B e C substitui. Se B não puder, A e C substitui. Se C não puder, A e B substituem. Essa seria a substituição recíproca geral. E a substituição recíproca particular funciona como? Só alguns são apontados. Então tem A, B e C. Então se B não puder, só A vai ser. E se C não puder, só A vai ser. Porque eu gosto mais de A. Essa que seria a lógica da substituição recíproca particular. Ainda sobre substituição recíproca, a gente tem o artigo 1950. O artigo 1950 diz o quê? Se entre muitos os coerdeiros ou legatários de partes desiguais for estabelecida uma substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixados na primeira disposição entender-se-á mantida na segunda. Porque se eu coloquei proporções diferentes, quando tiver a substituição recíproca, essa substituição vai manter a proporção. Se com as outras anteriormente nomeadas for incluída mais alguma pessoa na substituição, porque eu posso colocar mais gente ainda, o quinhão vago vai pertencer em partes iguais aos substitutos. Então é 30% para um, 30% para outro e 40% para um. E daí substitui outro, daí a proporção vai se manter ou não, conforme o caso. Se vocês lerem o artigo 1950, fica bastante claro como é que funciona. Então o quinhão do herdeiro do legatário que não suceder vai ser partilhado na mesma proporção fixada pelo testamento. Enquanto que se for incluída outra pessoa, o quinhão do herdeiro do legatário que não suceder vai ser partilhado em partes iguais. Essa é a lógica do 1950. E agora a gente chega no artigo 1951, que vai começar a tratar de substituição fideicomissária. Nesse caso, eu peço para vocês que deem uma lida nos artigos, porque eles são meio enroladinhos, e daí vocês assistam a aula, fica mais fácil para vocês, tá? Então, o que diz o artigo 1951? Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou legado se transmite ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste por sua morte a certo tempo ou certa obrigação em favor de outrem, que se qualifica como fideicomissário. Então, vamos lá, por partes. Esse é o fideicomitente, que é o testador. Ele faz uma disposição do patrimônio dele para o fiduciário e para o fideicomissário, que vai estar pendente de um termo ou condição ou morte. Eu não entendi nada. Bem, o testador quer deixar um patrimônio dele para uma outra pessoa. Só que antes de deixar para essa pessoa, ele deixa o patrimônio dele para uma pessoa intermediária. Essa pessoa intermediária chama fiduciária. Ocorrendo a morte do fiduciário, ou uma condição que eu coloquei no testamento, ou um termo que eu coloquei no testamento, esse patrimônio passa para o fideicomissário. Entenderam? Eu acho que dessa forma fica mais fácil. Se vocês colocarem setinhas no caderno, fica muito mais fácil. Importante lembrar que substituição fideicomissária não é a mesma coisa que substituição vulgar, porque o fiduciário ele é herdeiro. Ele vai exercer os direitos e ter os deveres relativos à herança. Na substituição vulgar, a pessoa sai dali. Ela não pode assumir essa herança, não foi herdeira e outra pessoa está no lugar dela. Mas o fiduciário, ele é herdeiro e ele pode assumir os encargos de herdeiro. Falecendo o fiduciário ou ocorrendo a condição ou termo, aí sim que os bens são transmitidos ao fideicomissário. E a gente tem a questão das vocações sucessivas. Os beneficiários se tornam titulares da mesma herança em momentos diversos. Então, tanto o fiduciário quanto o fideicomissário são herdeiros daquela herança, só que em momentos diversos. Na substituição vulgar, existe só um herdeiro. Ou o primeiro, que assume e pronto, ou se o primeiro não assumir, vai o segundo. Então, o primeiro não foi herdeiro para o segundo assumir. Enquanto que no fideicomisso,
O fiduciário e o fideicomissário são herdeiros, só que em momentos diferentes no tempo. No artigo 529 da 5ª Jornada de Direito Civil, menciona que o fideicomisso disposto no artigo 1951 do Código Civil só pode ser instituído por testamento. Mas por que isso, professor? A gente está estudando testamento, é óbvio que é só sobre testamento. O problema é que se não se esclarece isso, dá a impressão que a gente pode fazer um contrato em que eu deixo algo para alguém e depois da morte, tal, passo para outro. O problema é que se eu faço isso, é semelhante a uma pacta corvina. E a pacta corvina, ou seja, o acordo de urubus, o acordo de abutres, é proibido pelo artigo 426 do Código Civil. E você comprar e vender herança de pessoa viva. O artigo 1952 sobre fideicomisso também diz que a substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Então vejam só, pessoal. Quando eu expliquei fideicomisso antes, dava a impressão que podia ser qualquer pessoa, né? O fiduciário e o fideicomissário. Quando a gente vê o artigo 1952, a gente vê que tem uma limitação muito grande. A limitação é que o fideicomissário, ou seja, a pessoa destinatária final daquela herança, tem que ser alguém que não foi concebido ao tempo da morte do testador. Quando eu faço testamento, a pessoa não pode ter nascido. Pô, mas como é que eu vou saber o nome dela? Eu vou falar que é o filho de não sei quem, é o neto de não sei quem lá. Fideicomissário nesse contexto, então é prole eventual ou concepturo. É alguém que está para nascer, é uma pessoa que ainda não foi concebida. O fideicomisso, nas legislações anteriores, era previsto, sempre foi previsto e sempre teve uma aplicação muito reduzida. Hoje em dia, com essa limitação para os não concebidos na morte do testador, limita ainda mais o Instituto. No Código 16 era um pouco mais ampla a possibilidade de aplicação. E o parágrafo único do 1952 vai dizer o quê? Se ao tempo da morte do testador já houver nascido fideicomissário, eu posso fazer o testamento hoje para o filho de alguém, que a pessoa nem teve filho ainda, mas quando eu morrer a pessoa já foi concebida, pode acontecer. Já houver nascido o fideicomissário, o fideicomissário já nasceu quando da minha morte. Ele vai adquirir a propriedade dos bens fideicomitidos, ou seja, dos bens que iriam ser destinados a ele, convertendo-se em usufruto do direito fiduciário. Então o fiduciário vai ter usufruto dos meus bens e a propriedade fica pro fideicomissário. Fiduciário usufrutuário, fideicomissário não propriedade. E se o fideicomissário não tiver sido concebido quando a morte do fiduciário, que nem sob o implemento da condição ou advento do termo, eu posso colocar morte, termo ou condição para se começar o direito do fideicomissário. A grande dúvida da doutrina é se aplica ou não ao artigo 1800, parágrafo 4º do Código Civil. O artigo 1800, parágrafo 4º, diz que se decorridos 2 anos após a abertura de sucessão não for concebido o herdeiro esperado, esses bens reservados vão caber aos herdeiros legítimos. Bem, o Arnoldo Valde, junto com parte da doutrina, diz que não se aplica esse dispositivo porque a disposição caducou, a menos que haja uma disposição testamentária expressa. Já por Caio Mar da Silva Pereira, também com parte da doutrina, aplica-se o dispositivo sim por dar atenção ao princípio da operabilidade, ou seja, se não foi concebido em 2 anos, passaria para os herdeiros legítimos e pronto. O artigo 1953, por sua vez, vai dizer que o fiduciário tem a propriedade de herança ou legado, mas restrita e resolúvel. Lembra de quando a gente aprendeu propriedade resolúvel lá em Direito Civil 4? Não, professor, eu não lembro. Pois é, um pequeno gafanhoto. É bom lembrar sobre a propriedade resolúvel. Na propriedade resolúvel, a pessoa sabe que a propriedade está sujeita a uma condição resolutiva. Tá, professor, o que é condição resolutiva? Isso a gente viu em parte geral, galera. Então, vocês veem mais uma vez como a gente precisa lembrar de todo o direito civil para entender isso que a gente está tratando aqui. Bem, o fiduciário recebe a propriedade. Ele é um intermediário, lembra? A propriedade vai para o fiduciário e depois, implementada a condição ou termo ou falecido fiduciário, a propriedade vai para o fideicomissário. Então, nesse meio tempo em que não aconteceu morte, nem condição, nem encargo, o fiduciário, ele é proprietário? Ele é, mas é uma propriedade resolúvel, porque está sujeito a uma condição resolutiva. Parágrafo 1 do 1953 também diz o quê? Que o fiduciário ele é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e prestar com a caução de restituí-los se o fideicomissário exigir. Só que tem um problema nesse artigo, né? Até aí a caução faz todo sentido, porque ele está na propriedade de um bem que eventualmente pode se resolver em benefício do fideicomissário. Qual que é o problema, professor? O problema é se exigir o fideicomissário, mas ele é concepturo, ele talvez nem tenha sido concebido ainda. Como é que ele pode exigir alguma coisa? Vocês veem que parece que tem alguma coisa estranha aí, né? Bem, se ele é conceptura e não pode exigir nada, o Caio Mário dá uma explicação. Ó, nesse caso, quem tem a guarda dos interesses do fideicomissário, normalmente vai ser o quê? O pai ou mãe dessa pessoa que ainda não foi concebida, vai ter essa guarda desses interesses e vai poder exigir essa caução. Mas não é isso que diz o Código Civil.
O 1958 também vai falar do caso de caducidade do fideicomisso. Em que situações que vai caducar o fideicomisso? Se o fideicomissário morrer antes do fiduciário. Afinal de contas, se estiver sujeito à morte do fiduciário, a transmissão da propriedade, que foi a propriedade fideicomissária, para o fideicomissário, então se morrer o fideicomissário, caducou o fideicomisso e a propriedade se consolida e fica em definitivo para o herdeiro fiduciário. Pode ser também se ele morrer antes de realizar a condição resolutória. De qualquer forma, antes de implementar a condição, termo, ou a pessoa morrer antes, o fideicomissário morrendo, não estando mais ali, né, o fiduciário vai ficar com todos os bens em definitivo e não mais essa propriedade é considerada resolúvel. O artigo 1954 e 1955 tratam de renúncia do fiduciário ou do fideicomissário. O 1954 fala que, salvo disposição em contrário do testador, sempre tem essa possibilidade de disposição em contrário, né, se o fiduciário renunciar à herança ou legado, o fideicomissário tem o poder de aceitar. Então faz sentido, né? O fiduciário não quer, então agora a gente pergunta para o fideicomissário. E no 1955 diz que se o fideicomissário renunciar à herança, o fideicomisso vai caducar. E a propriedade fiduciária vai ser resolúvel. Então pode acontecer que implementou a condição ou o termo. O fideicomissário, cabe ao fideicomissário aceitar essa herança. Fala assim, não quero essa herança não, sério, não estou afim e tudo mais. Nesse caso, o fiduciário que veria sua propriedade resolúvel passar para o fideicomissário, fica com a propriedade em definitivo. Tá? É sempre a menos que haja uma disposição contrária no testamento, isso é importante lembrar. Pelo artigo 1956, se o fideicomissário aceitar a herança ou legado, ele vai ter direito à parte que o fiduciário a qualquer tempo acrescer. Então, a gente tem que interpretar a 1956 de acordo com os dispositivos sobre o direito de acrescer que a gente viu na aula anterior. A parte acrescida pelo fiduciário vai incorporar a herança ou legado do fideicomissário. Então pode acontecer de eu misturar tudo isso no mesmo dispositivo. Eu coloco duas pessoas como herdeiras, uma delas é fideicomisso, o outro é o fiduciário, mas daí a outra renunciou à herança, então agrega que ela tem o direito de acrescer do fiduciário e todo aquele bolo que foi fiduciário vai para o fideicomissário caso implementado o termo ou a condição. Nossa, professor, complexo? Pode ser complexo assim. Então assim, sempre dá para complicar. O 1957 vai dizer o quê? Que ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem. Então, o fideicomissário vira o proprietário definitivo, então ele vai responder pelos encargos da herança. Faz todo sentido, porque no momento que ele é o proprietário definitivo, ele escolhe, ele é dono daquilo, e como dono daquilo, todos os ônus e encargos relativos à coisa ou àquele conjunto de bens passam a ser do fideicomissário e não mais do fiduciário. Além disso, agora fechando, né, o artigo 1959 diz que os fideicomissos além do segundo grau são nulos, ou seja, eu não posso falar o seguinte, eu deixo para tal pessoa, para filha de tal pessoa, e se essa filha de tal pessoa não existir, que seja filha de outra pessoa, e se não existir, que seja o filho de outra pessoa, tudo concepturo. Posso? Não posso. E o 1960 vai dizer que a nulidade de substituição ilegal não prejudica a instituição que valerá seu encargo resolutório. Então, se eu falar, eu deixo esse patrimônio para o filho de X e o fiduciário é Y, mas se não existir filho de X, vai ser para o filho de Z, o filho de Z nunca vai receber nada, porque essa parte é nula. Mas a parte do filho de X e Y daí é totalmente certa e continua. Então, existe aí uma nulidade da disposição feita ao segundo grau, mas não a disposição inicial. Por quê? Pela ideia do princípio da conservação dos negócios jurídicos. E existe essa proibição, então, da sequência de fideicomissários, mas não de uma substituição vulgar de fiduciários. Olha só que interessante. Então eu posso dizer o seguinte, eu deixo com X esse patrimônio que vai para o primeiro filho de A. Mas se X morrer, eu quero que Y seja o fiduciário. E se Y morrer, eu quero que Z seja o fiduciário. De qualquer forma, a implementada condição ou termo vai para o fideicomissário. Certo, gente? É bastante complexo, é meio chatinho, mas eu acho que vocês dando uma lida aí, assistindo a videoaula e tirando dúvidas comigo depois, fica totalmente tranquilo. Próxima aula a gente vai falar de redução das disposições testamentárias. Foi um prazer, espero que esteja sendo proveitoso. Bons estudos e até a próxima.